TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 10 de junho, e você vai ver a seguir. Caminhão que transportava combustível tomba na subida da serra e pega fogo. Caminhão que transportava mais de 1 tonelada de maconha é apreendido na BR-040. O governo federal repassa R$ 389 mil para a recuperação do Núcleo de Inclusão Social de Petrópolis. Paraíba do Sul recebe ponto de coleta de óleo, pilhas e baterias. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Um caminhão bitrem que transportava combustível tombou na manhã da última quinta-feira na subida da Serra de Petrópolis. Com o acidente, o veículo pegou fogo e a pista foi totalmente interditada. Quem pretendia subir a Serra de Petrópolis durante o dia, nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, precisou mudar os planos. Isto porque a rodovia BR-040, no sentido Juiz de Fora, foi totalmente interditada após um caminhão bitrem que transportava combustível tombar e pegar fogo por volta das 6 horas da manhã. O motorista morreu ainda no local. O acidente ocorreu no quilômetro 96, em trecho munido de radar e sinalização de velocidade limitada a 50 km por hora. Além do caminhão, outros 4 carros foram atingidos pelo fogo e ficaram destruídos. O motorista de um dos veículos queimou o braço superficialmente e foi atendido por equipes da Concer, sem a necessidade de ser encaminhado a um hospital. Por conta da ocorrência, a praça de pedágio em Duque de Caxias, no sentido Juiz de Fora, foi interditada, com a possibilidade de retorno pelos motoristas. Durante a interdição, motoristas utilizaram rotas alternativas para chegar à cidade. A Serra da Estrela, conhecida como Serra Velha, registrou congestionamentos ao longo do dia. Os bombeiros e equipes da Concer começaram a trabalhar no local pouco depois do acidente, atuando com uma equipe de grupamento de operações com produtos perigosos. Depois de quase 8 horas de interdição, o trecho foi liberado em meia pista. Foi realizado o serviço de lavagem da pista por equipes de emergências ambientais. Um caminhão de sucção foi usado para retirar resíduos do produto da pista e também foi aplicada serragem no trecho. As equipes da Concer retiraram o caminhão tanque bitrem na madrugada desta sexta-feira. A remoção do veículo foi concluída por volta das 3h30 da manhã, após 3 fechamentos totais de pista que duraram em média 3 minutos cada um, sem registro de retenções durante toda a ação das equipes. Um guindaste e um caminhão Munk foram usados na operação. A remoção do veículo foi concluída por volta das 3h30 da manhã, após 3 fechamentos totais de pista que duraram em média 3 minutos cada um, sem registro de retenções durante toda a ação das equipes. Um guindaste e um caminhão Munk foram utilizados na operação. O trecho permanece em meia pista para avaliação complementar de danos e continuidade dos trabalhos das equipes de limpeza do pavimento. O caminhão bitrem que transportava combustíveis tombou e pegou fogo logo no início da manhã da última quinta-feira, atingindo mais 4 veículos. O motorista do caminhão morreu no local e um dos motoristas de um dos veículos atingidos ficou com ferimentos leves num dos braços e foi atendido pela equipe da Concer e liberado no local. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na última segunda-feira mais de 1 tonelada de maconha que estavam sendo transportadas dentro de uma carreta no quilômetro 70 da rodovia Washington Luiz, na BR-040 em Petrópolis. E eu estive na Delegacia do Retiro para acompanhar a ocorrência. Um caminhão que transportava pouco mais de 1 tonelada de maconha foi apreendido nesta segunda-feira no quilômetro 70 da rodovia Washington Luiz, na BR-040 em Petrópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 38 anos
alegou que o veículo veio de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, com destino à Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O caminhão utilizado apresentava modificações na estrutura, o que contribuiu para que os policiais desconfiassem. Segundo a PRF, os policiais desconfiaram do motorista, que estava dirigindo de forma imprudente, mesmo transportando uma carga pesada. Ao darem a ordem de parada, os policiais já sentiram um cheiro forte da droga. Em conversa com o motorista, ele apresentou nervosismo e admitiu que recebeu R$30 mil para fazer o transporte da droga. Os policiais civis realizaram a perícia no caminhão e contabilizaram 2.286 tabletes de maconha. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, onde o motorista permaneceu preso. A BR-040 costuma ser a principal rota de transporte de drogas escolhida por criminosos, por dar acesso a boa parte do Brasil. Segundo o Instituto de Segurança Pública, entre janeiro e abril deste ano foram feitas 306 apreensões de drogas no município, um aumento de 23,9% em comparação ao mesmo período de 2022. A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, lançou na Semana do Meio Ambiente o ponto de coleta de óleo e de pilhas e baterias. O programa Trata Óleo é uma parceria da Secretaria com o Grupo Águas da Condessa. Neste programa, a cada 2 litros de óleo usados, coletados e descartados corretamente nos contentores presentes na Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário, ganha-se uma pasta de sabão caseira. Lembrando que é preciso estar com a conta de água em mãos para comprovar que é morador de Paraíba do Sul. O descarte deve ser feito em uma garrafa PET após o esfriamento do óleo. Em breve, vão ser divulgados novos pontos de coleta. Atualmente, a cidade conta com 2, um na Câmara Municipal e outro na Secretaria de Meio Ambiente. As pilhas e baterias devem ser armazenadas em recipientes de plástico reforçado, protegido de calor e umidade. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou na última segunda-feira o repasse de aproximadamente R$389 mil para as obras de recuperação do Núcleo de Inclusão Social da região do Alto da Serra. O Núcleo de Inclusão Social desempenha um papel fundamental na promoção da igualdade e na garantia dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social. E desde a tragédia de fevereiro de 2022, a região do Alto da Serra, em Petrópolis, está sem o serviço. E para auxiliar o município, o governo federal autorizou um repasse de aproximadamente R$389 mil, que vai auxiliar na recuperação do NIS. Um espaço para os moradores de rua é sempre bem-vindo, porque na atual situação em qual o país vive, com as pessoas desempregadas, com as situações mais difíceis, tem que ter um espaço, é uma coisa de humanidade, né? Com certeza, é necessidade que há isso, né? Desde o início do ano foram repassados pelo Ministério R$548 milhões para todo o Brasil, com enfoque em proteção e defesa civil. Desse total, R$3,4 milhões foram repassados para o estado do Rio de Janeiro. Desde a tragédia, 2 obras estavam previstas para o espaço, com o intuito de reforçar a contenção das encostas. O atendimento, que era realizado na unidade, foi transferido para um local temporário no Retiro. Mas nessa terça-feira foram vistos funcionários nas dependências do núcleo. E apesar de ser um serviço essencial, nem todos os moradores da região são a favor da forma com que o núcleo é administrado. Eu acho que poderia ter sido feito aqui um colégio, uma creche, que eu acho que seria uma coisa mais útil. Porque esse pessoal aqui, eles têm, assim, eles têm vício, no caso, né? Aqui tem tudo, tem bar, tem tudo. Eu achava que deveria ser um lugar mais deserto, assim, que eles pudessem perder um pouco o vício. A dificuldade de comunicação do núcleo prejudica, inclusive, a imprensa. Durante a realização desta reportagem, na terça-feira, a equipe de jornalismo da TV Correio da Manhã chegou a ser coagida por funcionários, apenas por estar filmando o estabelecimento. Esta não é a primeira vez que a nossa equipe sofre represálias por parte dos funcionários públicos do governo de Petrópolis apenas por tentar trazer informações necessárias à população.
A equipe do Correio questionou a Prefeitura de Petrópolis, que informou que as 2 obras de contenção estão prontas. Os recursos repassados pelo governo federal e as contrapartidas da Prefeitura já foram pagos à empresa responsável pela obra. O NIS já foi reaberto e funciona normalmente, acolhendo pessoas em situação de rua. E você vai ver depois do intervalo. Quase um mês após incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, a perícia realizada no local ainda não foi divulgada. Câmara Municipal de Petrópolis realiza audiência pública para discutir plano de retorno do transporte público das empresas Petroita e Cascatinha. Casos de estelionato e extorsão crescem em Petrópolis. Após diversas denúncias, buraco ganha nome de prefeito em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Nesta sexta-feira, completou um mês do incêndio que atingiu as empresas de ônibus Petroita e Cascatinha e o caso permanece sem solução. Mesmo após a perícia ter sido realizada, até hoje nenhum resultado foi apresentado pela Polícia Civil. Nesta sexta-feira, completa um mês do incêndio que atingiu a garagem das empresas Petroita e Cascatinha na madrugada do dia 9 de maio deste ano. Diante das suspeitas de um possível incêndio criminoso, foi realizada a perícia no local pela Polícia Civil, que também analisou as câmeras de segurança. Alguns dias depois, em 14 de maio, a 105ª Delegacia de Polícia informou que já havia identificado o ponto exato onde as chamas tinham começado. Apesar disso, até hoje o resultado da perícia não foi divulgado e o caso permanece sem respostas. Enquanto a situação não é efetivamente solucionada, quem sofre são os petropolitanos que dependem do transporte público. Já era péssimo, agora tá horrível. Tiraram o 37, aí só ficou só o 466. Isso, aí faz o horário que eles querem. Mas o incêndio ficou pior ainda. Piorou. É. Eles costumam esperar quanto tempo pelo ônibus? Tá ruim, agora pior.
No dia do incêndio, além do caminhão-pipa, os bombeiros utilizaram água de piscina de residências próximas para controlar as chamas. Na ocasião, os militares informaram que tiveram dificuldades para combater as chamas devido à falta de um sistema preventivo no local. Em fevereiro e março deste ano, as empresas entraram com um pedido de recuperação judicial. Juntas, acumulam uma dívida de mais de 12 milhões de reais. As empresas alegam desequilíbrio financeiro provocados pela pandemia, pelas tragédias, pela falta do reajuste tarifário e também pelo aumento da gasolina. Quase um mês depois, pouca coisa mudou na garagem que foi cenário do incêndio. Os ônibus atingidos permanecem no mesmo local. O espaço se tornou um verdadeiro ferro velho. A equipe da TV Correio da Manhã esteve na garagem na última terça-feira e flagrou funcionários das empresas realizando uma espécie de desmonte dos veículos que ficaram destruídos. Segundo o Cetraspetro, dos 48 ônibus que estavam em circulação e foram afetados, apenas 30 foram repostos. Com isso, algumas comunidades têm sido mais prejudicadas que outras. É horrível, tá? Ônibus tudo quebrado, só quebra ônibus. Não tem, enquanto não tem, de manhã estão tirando. Depois do incêndio, você acha que piorou? Piorou mais ainda, piorou. Nós ficamos um tempão esperando o carro para nós ir embora. Na época, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio fez uma vistoria técnica nos edifícios de oficinas e garagens de empresas de ônibus em todo o estado. Durante a inspeção, todas as 5 empresas de ônibus que operam no transporte público em Petrópolis foram notificadas por não cumprirem as normas de segurança contra incêndio e pânico. A Câmara Municipal de Petrópolis promoveu nesta semana, por meio da Comissão de Transporte Público e Mobilidade Urbana, uma audiência pública para discutir o plano de retorno do transporte público e coletivo de passageiros das empresas Petroita e Cascatinha. Confira na reportagem. Durante a audiência realizada pela Comissão do Transporte Público e Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Ingo Rames, foram cobradas das empresas de ônibus quais medidas estão sendo tomadas para retomar o serviço de transporte público. No início de maio, 74 coletivos foram perdidos durante o incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. Moradores de diferentes regiões da cidade estiveram presentes para falar sobre os problemas que têm enfrentado com o transporte. Eu tenho 100 crianças no seio da escola do bairro. Quando o ônibus 7 horas quebra, as mães têm que subir a pé com as crianças. Sem contar os alunos. A gente tem um todo branquinho da Cascatinha que ele sobe acho que de 10. Não consegue chegar até o final. Como o doutor Peralta falou que transporte é saúde, todos nós vamos adoecer, morrer do estado de nervo, porque os ônibus não voltam ao normal. Eu tinha o Campinho, tiraram o Campinho. Tinha o Chaca-Flora, tiraram o Chaca-Flora. Tinha o Vila Real, tiraram o Vila Real. Tinha o 458 Vila Felipe, tiraram o Vila Felipe. A empresa pegou fogo. A empresa estava ruim antes de pegar fogo. Quebrava todo dia 3, 4 ônibus. As empresas Petroita e Cascatinha firmaram um acordo com a Prefeitura de Petrópolis e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em que prometem 10 ônibus renovados e outros 20 seminovos até o fim do ano. A informação foi repassada pelo Cetraspetro durante a audiência. Foi informado ainda que até junho de 2024, as empresas pretendem renovar outros 20 ônibus da frota. De acordo com Carla Rivetti, gerente do Cetraspetro, a renovação da frota ajudaria a resolver todos os problemas. As reclamações sobre as más condições dos coletivos e atrasos nos horários são frequentes na maioria das linhas da cidade. A gente imagina que com isso a gente vai conseguir dar fôlego, para que a empresa coloque em prática o plano de manutenção preventiva e corretiva e consiga não apenas recompor a frota, mas resolver esse problema das falhas, que foi muito bem colocado aqui por todo mundo, que está passando essa dificuldade no dia a dia. O diretor-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes não pôde estar presente. Tiago Damasceno teve um filho na semana passada e sua ausência foi justificada pelo vereador Ingo Rames. Ainda assim, a companhia enviou um representante, o diretor operacional Santos Silva, que foi responsável por responder às dúvidas da população e dos vereadores. Santos informou que o maior número de denúncias recebidas por parte da companhia é em relação ao estacionamento irregular de veículos, que atrasa a viagem dos ônibus que não conseguem transitar por algumas vias.
Uma das maiores reclamações que nós recebemos de todas as comunidades é em função de veículos parados nos viradouros dos ônibus. Veículos não estão abandonados, a grande maioria deles, esmagadora, são pessoas que param os veículos lá. E nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, de conscientização, em impedir as pessoas que não façam isso. Nós sinalizamos, sim, colocamos placas, pintamos o chão, tudo de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Mas, infelizmente, vem ocorrendo depredação do nosso aparelho. Os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro apontam para uma preocupante alta dos casos de estelionato e extorsão em Petrópolis. O levantamento foi publicado na última semana. Os casos de extorsão mais que dobraram no primeiro quadrimestre de 2023, quando comparados ao mesmo período do ano passado. Segundo o ISP, foram de 8 para 17. Em todo o ano de 2022, as delegacias registraram 31 casos desse tipo de ocorrência na cidade. Os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro apontam que de janeiro a abril, a cidade teve o 10º maior acumulado desses registros entre os 92 municípios do Rio de Janeiro. Em 4 meses, 2023 já possui o 4º maior número desde o início da série histórica do ISP, em 2003. Já os crimes de estelionato tiveram uma redução de 15,47%, indo de 769 para 650. Apesar da diminuição, o patamar ainda está alto em comparação aos outros anos. A advogada Carolina Lima orienta sobre os cuidados que precisam ser tomados. Uma dica básica, mas essencial, é não fornecer senhas, dados do cartão para terceiros, informações bancárias. Sempre que receber alguma solicitação, alguma mensagem, ligação, requisitando essas informações e afirmando ser de instituições bancárias, por exemplo, ou de alguma instituição terceira, ou até mesmo fingindo ser alguma pessoa, sempre que receber alguma solicitação dessas informações que são pessoais e sigilosas, buscar conferir se realmente é o destinatário final, né, daquela mensagem, se realmente é a instituição ou a pessoa de verdade que está solicitando aquilo. A denúncia também é importante para que a população saiba os tipos de golpes que estão sendo mais comuns naquele momento. Também é um caminho para que o criminoso pague pela ação ilícita. E o crime de estelionato, ele é um crime que é muito importante que seja feita uma denúncia, porque é uma ação privada, né? Mudou com a nova lei e agora é necessário que a pessoa ela manifeste a sua vontade de denunciar o delito. Então tem que ser feita uma queixa-crime pela própria vítima para que dê início à ação. Em uma realidade onde a mobilidade urbana é essencial, os buracos nas ruas têm se tornado um obstáculo recorrente para a população de Petrópolis. Esses problemas de infraestrutura têm gerado transtornos e preocupações constantes para os moradores que enfrentam dificuldades no dia a dia. Na última quarta-feira, uma das crateras só foi reparada após ter sido nomeada como Buraco do Bom Tempo. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Olha que boa notícia! Aqui no Quitandinha, um buraco está sendo tapado. Por aqui, movimentação por parte de agentes da prefeitura, mas para que a atitude fosse tomada, foi necessário uma reação inusitada. O buraco ganhou um nome. E não foi qualquer nome. O Buraco do Bom Tempo, com direito à foto do prefeito de Petrópolis e tudo. A ação aconteceu na terça-feira e, de acordo com uma apuração realizada pela produção da TV Correio da Manhã, denúncias foram feitas durante meses por moradores da localidade. O prefeito tem que tomar vergonha na cara, né? De passar a cuidar mais da cidade, né? De olhar por todo o canto, né? Para ver o que está acontecendo, para poder reestruturar a cidade, né? É muito abandono, sim. Principalmente nessa parte que é, pelo que eu sei, é histórico, né? Essas ruas, então é o mínimo cuidar, né? A ideia do nome do buraco foi do vereador Eduardo do Blog, após diversas denúncias serem registradas no gabinete do parlamentar. Não existe justificativa para a cidade estar sem manutenção viária. Por toda a cidade eu tenho colocado o rosto do prefeito nos buracos para ver se o governo Rubens Bom Tempo toma vergonha e faz a manutenção. Vale lembrar que a prefeitura teve um aumento de 65 para 101 milhões de reais só na Secretaria de Obras. É dinheiro que deveria estar sendo usado para a manutenção das vias da cidade. Isso sem contar 20 milhões de reais que fazem parte de um empréstimo no total de 100 milhões para a manutenção das vias da cidade.
É por isso que eu estou sempre fiscalizando, denunciando nas redes sociais, oficiando a prefeitura e cobrando a manutenção. Não existe justificativa para a cidade estar largada do jeito que está. Os buracos são recorrentes e a negligência na manutenção das vias públicas tem sido um ponto crítico para moradores do Quitandinha. E, independentemente da causa, os impactos são sentidos pelos cidadãos. Quitandinha, vira e mexe quando acontece chuvas em janeiro, fevereiro, sempre aparecem buracos nessa região, principalmente na bairro do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Amazonas. Eu moro aqui há 36 anos que a gente tem buraco, carro sempre quebrando. Esse mês mesmo a gente pagou R$2.000 só de manutenção de carro, porque é sempre assim, aqui é totalmente largado, não tem um representante sempre. Na manhã de ontem, um carro pegou fogo no estacionamento de um supermercado no Quitandinha, em Petrópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Nelson de Saerpe. Segundo testemunhas, tudo aconteceu muito rápido. O carro estava estacionado no pátio do supermercado Bramil, inaugurado na última semana, quando pegou fogo e as chamas se alastraram para outro veículo que estava estacionado ao lado. Algumas pessoas tentaram remover o automóvel para que não fosse atingido, mas não foi possível. As chamas também atingiram a fachada do estabelecimento e os vidros estouraram. Imediatamente o espaço foi evacuado. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Nelson de Saerpe após inalarem a fumaça. Segundo a proprietária de um dos veículos que preferiu não se identificar, ela disse que estacionou o carro e quando entrou no estabelecimento percebeu a fumaça. Em seguida, alguns funcionários pegaram emprestado um extintor de incêndio do posto de gasolina na tentativa de conter as chamas até a chegada dos bombeiros. A rua General Rondon ficou interditada até a chegada dos bombeiros e em seguida em meia pista para passagem de veículos. Em nota, o Bramil Supermercados informou que apenas 2 funcionários foram encaminhados ao hospital. Disse ainda que a parte da fachada da loja que sofreu danos será reparada imediatamente. O horário de funcionamento do estabelecimento será divulgado em breve. A perícia foi realizada no local pela Polícia Civil e o caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia. E você vai ver depois do intervalo. Estádio do Teresópolis Futebol Clube é fiscalizado pela Vigilância Sanitária devido às condições precárias. Recadastramento do aluguel social começou na última segunda-feira em Petrópolis. Dia dos Namorados deve movimentar R$204 milhões no comércio fluminense. Mais de 5.000 petropolitanos se reúnem para montagem de tapetes e procissão de Corpus Christi. Obra de contenção em Muro do Quissamã entra no último mês e é alvo de reclamações de motoristas e pedestres. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Teresópolis realizou, através da Secretaria Municipal de Saúde, 2 ações no terreno do Teresópolis Futebol Clube, após o pedido feito na Câmara Municipal pelo vereador Paulinho Nogueira. O local vai passar por novas fiscalizações e a vigilância deverá verificar as condições de higiene e limpeza do espaço. O estado de abandono tem preocupado as autoridades locais. Na última semana, a Câmara dos Vereadores de Teresópolis, por meio do vereador Paulinho Nogueira, solicitou à Vigilância Sanitária Municipal uma fiscalização completa de habilidade e ocupação do estádio do Teresópolis Futebol Clube, para inspecionar as condições de higiene e limpeza do local, incluindo a presença de resíduos sólidos, insetos e outros elementos que podem ser prejudiciais à saúde. A inspeção tem como objetivo evitar situações como a que ganhou proporção nas últimas semanas, quando 16 pessoas foram encontradas vivendo em condições precárias, sendo que 9 delas eram crianças. Para a gente, é um sentimento onde a gente precisa trazer condições para os jovens que vêm ali se projetando para o futuro, né? Então, assim, fica uma situação muito triste, muito chata, né? Mas que nós estamos cobrando aqui na Câmara. Em resposta, a Prefeitura de Teresópolis informou que as equipes da Vigilância Sanitária já estiveram no local e realizaram 2 ações que vão ser responsáveis pelo levantamento fotográfico. A Secretaria Municipal de Saúde disse que esse levantamento vai ser responsável pelo relatório técnico. E até o momento, a Prefeitura de Teresópolis aguarda que sejam encontrados responsáveis para as devidas diligências. Eu acredito que o Executivo já está tomando as suas providências, né? Ainda bem que a gente também tem aqui um Conselho Tutelar ativo, né? Que eles atuaram em cima, isso a gente não pode deixar de falar, um Conselho Tutelar muito ativo. Também o nosso desenvolvimento social muito ativo, que realmente foi em cima logo para resolver, né? A nossa Polícia Militar, o 30º Batalhão também atuou, né? E todas a parte que tiver que ser tomada as atitudes, eu acho que serão tomadas, tanto a Câmara quanto o Executivo vai atuar em cima disso. No coração da cidade, o clube esportivo desponta como um verdadeiro patrimônio local. Com uma trajetória repleta de conquistas e um papel fundamental na comunidade, o clube se estabeleceu como uma instituição de grande importância para a região. E por isso, há um projeto em trâmite para que o estádio se torne um espaço tombado. A princípio, a gente está tombando o campo, né, com o pensamento de tombar todas as suas estruturas que estão lá dentro também. Também já estamos em discussão para isso. Mas entramos com um projeto de lei na Câmara para o tombamento do Campo Teresópolis. É um pertencimento para o município e para as comunidades que estão à volta. Por quê? Porque ali nós temos vários jovens que fazem sua atividade física ali, né? E também nossos campeonatos de nossa cidade. Então, ele tendo um pertencimento, do município, esse imóvel, sendo do município, né? Entrando no tombamento, vale a pena a gente trazer isso para os nossos olhos mais de perto. O recadastramento do aluguel social começou na última segunda-feira em Petrópolis. O processo realizado pela Prefeitura acontece até o dia 31 de agosto. Os beneficiários do aluguel social devem ficar atentos. Quem recebe o benefício de forma compartilhada entre o governo municipal e estadual passará por um recadastramento pela Prefeitura. O processo começou nesta segunda-feira e vai até o dia 31 de agosto no Centro de Cultura Raul de Leone, na Praça Visconde de Mauá, no centro de Petrópolis.
Os beneficiários que já realizaram o recadastramento nos meses de março e abril não precisam retornar para realizar o processo mais uma vez. Desta vez, o procedimento é para aquelas pessoas que recebem o benefício de forma compartilhada, sendo R$ 200 pela Prefeitura de Petrópolis e R$ 800 pelo governo do estado. A Prefeitura afirma que este é um procedimento anual e que o objetivo é garantir a lisura do processo, fazer a triagem de quem tem direito ao benefício e evitar qualquer tentativa de burlar o sistema. Mas vale lembrar que desde que começou a ser pago de forma compartilhada após as chuvas do ano passado, o processo do aluguel social já encontrou algumas inconsistências. Em fevereiro deste ano, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado realizou uma auditoria na lista de beneficiários e levantou que 126 funcionários públicos receberam indevidamente o benefício. O recadastramento pode passar o pente fino em quem deve ou não receber o benefício. Eu recebo ele em 2011, eu não lembro bem em um mês certo não, mas foi em 2011. Podia aumentar um bocadinho, que nem eu já havia falado, me ajuda muito, que sem ele seria difícil para morar de aluguel. O valor está muito baixo, né? Desde 2013 não houve reajuste para quem perdeu as casas em 2013, então não houve reajuste nenhum. Então, se você for parar para olhar dentro de Petrópolis hoje, uma casa, 2 quartos, você não consegue por R$ 500. Na manhã do primeiro dia de recadastramento, o movimento foi tranquilo. A lista com os nomes dos beneficiários está no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br/chamamento-estado. Lá, junto ao nome do beneficiário, estão o dia e a hora do agendamento. Foi rápido, eu achei que ia demorar mais. Fui atendida até antes do meu horário marcado. Tá bem tranquilo. Pelo jeito tá tranquilo. O grande problema é que eu esqueci uma documentação em casa mesmo, então eu vou ter que retornar. O Dia dos Namorados é comemorado nesta segunda-feira e a expectativa dos lojistas petropolitanos é positiva em relação às vendas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que a data deve movimentar 204 milhões de reais. Eu fui às ruas conversar com os lojistas de Petrópolis. Olha só. No próximo dia 12 de junho, casais de todo o país celebrarão o Dia dos Namorados, uma data especial para expressar o amor e carinho entre parceiros. Além do significado emocional, o Dia dos Namorados também se tornou um evento de grande importância para o comércio, impulsionando as vendas de diversos setores. Para o varejo, essa é a 6ª data comemorativa mais importante quando se trata de movimentação financeira. A Confederação Nacional do Turismo de Bens, Serviços e Turismo estima que as compras devem movimentar 204 milhões de reais. Neste ano, as expectativas para as vendas são bastante positivas. As lojas físicas têm se preparado para receber um grande fluxo de consumidores em busca do presente perfeito para seus parceiros. A expectativa é bem grande porque é uma data bem marcante, né? Que as pessoas gostam de se presentear. Quais os produtos que costumam sair mais, que vocês têm a expectativa de sair mais? Olha, os nossos conjuntos de moletom são bastante sucesso por aqui, porque são bem quentinhos, né? Porque vai de acordo com a estação do ano, né? Então, o nosso poncho é o nosso queridinho, eu até estou vestida com ele, é um dos modelos que mais sai por aqui. Para os casais, as opções de presentes são diversas. O carro-chefe das vendas associadas à data é o segmento de vestuário, calçados e acessórios, que tem a estimativa de movimentar em todo o país R$ 1 bilhão. Uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises mostra que o gasto médio com presentes para o Dia dos Namorados será de R$ 200, superando o Dia das Mães, que ficou em R$ 167. Os produtos que nós temos na loja, o que sai mais masculino, são as t-shirts, que as mulheres adoram, né, presentear. E para as mulheres nós temos o tricô, que sai muito também nessa época. As blusas de tricô, elas são assim o carro-chefe, né, nessa época. Segundo o Fecomércio, 50% dos mais de 800 entrevistados durante a pesquisa pretendem comprar presentes, enquanto 45,7% não vão presentear ninguém. Os que ainda não sabem somam 4,1%. Entre os que pretendem comprar ou já compraram algum presente, as roupas são as preferidas de 33%. Perfumes e cosméticos vêm em segundo com 21,7%, calçados, bolsas ou acessórios com 17%, e joias ou bijuterias com 8,3%. Já 5,1% disseram que irão comprar mais de um presente. A pesquisa revelou ainda que 18,2% dos consumidores consultados ainda não sabem o que vão comprar. E os homens ou as mulheres costumam comprar mais nessa época? Com certeza,
As mulheres. Acredito também que o homem compre, mas eu acho que a mulher tem mais desse feeling de comprar as coisas, de escolher para o homem poder presentear ela. Então acredito que sempre é a mulher. O Dia de Corpus Christi é uma das celebrações mais importantes do calendário religioso brasileiro e foi celebrado na última quinta-feira. A data, reconhecida pela relevância cultural e religiosa, foi marcada por encontros de milhares de fiéis nas ruas de Petrópolis. Há dias em que o sentimento de união, devoção e pertencimento transcende todas as barreiras e conecta os fiéis em uma esfera mais profunda. O Dia de Corpus Christi é um desses momentos marcantes, em que as emoções se entrelaçam com as tradições e crenças de milhares de brasileiros. De acordo com o Ministério da Cultura, o Dia de Corpus Christi é considerado um dos principais eventos religiosos do Brasil e atrai um grande número de fiéis e turistas todos os anos. Em Petrópolis, a situação não é diferente. A data reuniu mais de 5.000 pessoas nas ruas para as procissões e para a confecção dos tapetes de serragem. Aqui na Praça Dom Pedro, a montagem dos tapetes começou por volta das 11 horas da manhã. E essa área é de responsabilidade do Movimento de Vida Cristã. Estamos aqui com o Rafael Vasconcelos, religioso que já monta tapete há aproximadamente 10 anos. Sim. Rafael, me conta, como é que está sendo a montagem esse ano? Bom, esse pedaço aqui fica a critério do Movimento de Vida Cristã. A responsabilidade é nossa de primeiro momento, mas é muito comum as pessoas que passam, eventualmente as famílias, as crianças, como vocês podem ver ali, que não são do movimento, que são de outras paróquias, mas que chegam, unem esforço conosco e preparam o tapete. É realmente uma coisa na base do voluntariado e graças a Deus está dando certo mais uma vez. Tem anos que a gente acha que fica melhor, tem anos que a gente acha que poderia ter feito mais, mas no final das contas a gente acaba participando, entregando e celebrando a festa de Corpus Christi. As mãos habilidosas e os corações cheios de devoção se unem para criar verdadeiras obras de arte. Os tapetes de Corpus Christi, coloridos e elaborados detalhadamente, transformaram o chão das ruas do centro de Petrópolis em uma tapeçaria de amor e fé. Aqui na Rua da Imperatriz, próxima à Catedral São Pedro de Alcântara, as equipes de Nossa Senhora estão a todo vapor na montagem dos tapetes. Eu estou aqui hoje com o Hamilton Vieira, que monta tapetes há mais de 45 anos. E ele esteve na primeira edição realizada em Petrópolis. Não é isso, Hamilton? É isso, uma tradição muito antiga. Eram poucos grupos, hoje todo esse trecho é dividido aí por paróquias, por comunidades, movimentos religiosos. E esse trecho nosso aqui é das equipes de Nossa Senhora. Todo esse pessoal aí de blusa laranja são irmãos aí, companheiros que estão nessa caminhada junto conosco. E a produção contou pra gente que o senhor ajuda todo mundo que está começando, é isso mesmo? A gente inicia essa procissão aqui sempre fazendo essas grades desses tapetes aí e a gente pega a criançada que está chegando, 2, 3 anos aí, porque a gente está tentando passar para eles deem continuidade a essa tradição e também para que eles ingressem nesses movimentos religiosos que fazem um bem muito grande para a nossa vida. Um dia bonito como esse, um momento tão especial, qual é o sentimento de fazer parte de mais um ano? Eu agradeço a Deus porque já sendo avô, já sendo setentão, Deus me permite estar aqui participando junto com essa turma, com essas crianças, com esses jovens. O meu sentimento é que eu possa passar um pouquinho de energia para eles aí, para que essa confecção de tapetes aí se perpetue por longos e longos anos. Hoje é um dia de espalhar amor e gratidão, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Aliás, hoje não. Todo dia é dia da gente tentar espalhar amor e gratidão. Mas a gente quer, assim, com esse nosso trabalho, tentar passar para as pessoas que não conhecem os movimentos a satisfação que nós temos de ornamentar por onde o Cristo vai passar. Esse Cristo maravilhoso que faz tantos benefícios nas nossas vidas. Para os fiéis católicos, o Dia de Corpus Christi é um momento de celebração da presença viva de Cristo na Eucaristia.
além de ser considerado uma oportunidade de renovar a fé, de expressar gratidão e reverência a um dos pilares fundamentais da religião. A importância do Corpus Christi não se restringe ao âmbito religioso. Essa celebração transborda para todos os aspectos da sociedade, permeando as relações interpessoais e fortalecendo os laços comunitários. As procissões que percorrem as ruas são testemunha dessa conexão emocional. Nós católicos, vivemos esse dia com um desejo muito grande de unidade. É uma união com Jesus, é uma união profunda com Jesus e uma união, a partir da união com Ele, também entre nós cristãos. Então, os cristãos católicos hoje se reúnem em torno deste grande mistério que é fonte e que é também cume da nossa vida cristã. Neste mês, completaram 5 meses que as obras de contenção de um muro no Quissamã foram iniciadas. As obras de responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis têm previsão de serem finalizadas no mês de julho. As obras do muro de contenção na rua Quissamã, na altura do número 1008, em Petrópolis, entraram na reta final. Bom, pelo menos é o que diz a placa com as informações sobre as obras. Lá está sendo informado que as intervenções serão finalizadas logo no início de julho, mas quem mora ou trabalha no local não acredita que as obras serão finalizadas dentro do prazo. Você só acredita vendo. Essa é a realidade nossa no país, vamos dizer assim, Não é só Petrópolis, não. Então a gente só acredita depois que estiver pronto. Vai levar mais tempo, porque já está aí, isso foi ano passado e ainda está essa burocracia aí, essa demora. E o trânsito que daqui hoje ainda está suave. Ontem estava brabo. Os carros não andam. As obras do muro de contenção foram iniciadas em janeiro deste ano e a previsão é de que sejam finalizadas no dia 1º de julho. A Prefeitura fez um investimento de R$ 597.570 e a empresa responsável por essas intervenções é a Engeprat. Com um dinheiro desse dá para construir muita coisa, dá para ajudar os lugares aí que está bem danificado devido às chuvas, Dá para ajudar muitos lugares aí com esse dinheiro aí, Essas intervenções são alvo de constantes reclamações entre os motoristas e pedestres que passam pelo local. Isto porque as obras ocupam metade da pista no sentido bairro e também a calçada daquele lado. Os comerciantes contam que nestes 5 meses de intervenções, alguns clientes evitaram, inclusive, passar pela região. Os clientes da outra área evitam vir para cá por causa desse transtorno aí, dessa obra aí, Então atrapalha bastante a gente aqui. Em alguns horários e dias específicos, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes direciona funcionários para a região, com a intenção de organizar o trânsito que passa a funcionar em meia pista. Mas para os moradores, quando os agentes estão no local, o congestionamento é ainda maior. Colocaram 2 pessoas apitando, mas parece que atrapalhou mais ainda. Porque nesse tempo todo, a contenção para não cair nada na rua estava mais para o meio da rua e todo mundo estava circulando tranquilo. Foi eles colocarem 2 pessoas, torna a dizer, com boa vontade e virou um caos. Ontem, carros aqui em frente à nossa empresa ficou aí quase 20 minutos parado. As obras foram necessárias após o desmoronamento do muro, que aconteceu na madrugada do dia 1º de janeiro. Na ocasião, a residência que ficava naquele terreno foi interditada e os moradores foram encaminhados para a casa de parentes. Durante as obras, a casa foi demolida. Vale lembrar que em maio de 2022, este mesmo muro havia sido demolido pela Prefeitura. O desmonte do muro, de cerca de 5 metros de altura, foi necessário por conta de falhas estruturais. No mesmo mês, a estrutura foi refeita, também pelo município, mas voltou a ficar danificada após as chuvas fortes registradas no 1º dia do ano. Então, o muro desmoronou durante a madrugada e, por sorte, não atingiu ninguém. Se tivesse feito uma coisa, quando o muro começou a ceder, não tinha precisado demolir a casa da senhora e o dinheiro que está se gastando hoje é praticamente o valor da casa da mulher. Então a gente vê que é umas coisas assim meio absurda para a gente que não entende, Então para aqueles que entendem, então, é mais absurdo ainda. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã.
Além disso, você pode mandar sugestões de reportagens e também denúncias para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 39 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.